Bien, Mesdames, Messieurs, chers collègues, absents et présents, s'il n'y a pas de modification. Muito boa tarde. A cabine portuguesa não tem imagem da sala, pelo que não pode interpretar. Por favor, se estiver a ouvir a cabine portuguesa, queira indicar ao presidente da sessão que não temos imagem. Na sala PC 51. En direct sur l'Internet. Nous avons aujourd'hui, merci à eux, des interprètes en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, suédois, hongrois, polonais et roumain, ainsi qu'en turc pour notre premier point sur l'Azerbaïdjan. Vous le savez, mais je vous le rappelle, les interprètes sont tributaires de la qualité du son et de l'image pour pouvoir relayer les idées des participants à distance. Infelizmente, a cabine portuguesa indica que não tem imagem da sala e, não tendo imagem da sala, os intérpretes não podem fazer o seu trabalho. Muito obrigado. Qui assistent physiquement aux réunions, y compris lorsqu'ils prennent la parole. Seuls les députés présidant les réunions, comme vous pouvez le voir, sont dispensés de cette obligation. Conformément à l'article 214 du règlement intérieur du Parlement, le relevé final des décisions prises lors de la réunion des coordinateurs de la commission droit du 27 janvier 2022 a été mis en ligne sur la page web de la commission droit avec tous les autres documents de la réunion. Ceux-ci seront joints au procès-verbal de la réunion de ce jour. S'il n'y a pas d'objection, les décisions sont réputées approuvées. Je ne vois ni n'entends d'objection. Les décisions sont donc non plus réputées approuvées, mais approuvées. Nous allons commencer nos travaux par un échange de vues sur l'Azerbaïdjan qui est organisé conjointement avec la commission spéciale ING. Infelizmente, a cabine portuguesa continua sem imagem da sala. E não tendo imagem da sala, os intérpretes não podem trabalhar. Lamentamos. 2021, lorsque nous avions discuté dans le cadre du suivi du dialogue UE-Azerbaïdjan sur les droits de l'homme, de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays en présence de Leyla Yunus, lauréate du prix Sakharov 2014, et d'autres représentants de la société civile. L'échange de vues d'aujourd'hui a lieu à l'initiative de la commission ING et se concentre sur deux éléments particulièrement importants. D'une part, la stratégie de lobbying et, pardonnez-moi de ce gros mot, de corruption, surnommée diplomatie du caviar, utilisée par le régime azerbaïdjanais à l'encontre de responsables occidentaux, y compris européens, et d'employés d'organisations internationales, afin d'acheter leur bienveillance. Il y a des choses qu'on n'aime pas dire, mais enfin, afin d'acheter leur bienveillance. Et d'autre part, les attaques contre les voix dissidentes et les défenseurs des droits de l'homme azerbaïdjanais au sein de l'Union européenne, comme dans le cas de M. Mirzali qui interviendra aujourd'hui. Cette diplomatie du caviar et ces attaques ont en commun un seul et unique objectif, faire taire toute critique internationale à l'égard du régime et cacher à la fois un bilan désastreux en matière de respect des droits de l'homme en Azerbaïdjan, ainsi que la corruption et la mainmise du régime sur l'État. Il est à noter que l'Azerbaïdjan se situe à la 146e place sur 167 dans l'indice de démocratie de l'Economist Intelligence Unit et à la 160e sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Pas un très beau bilan. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté, je cite, un schéma troublant d'arrestations et de détentions arbitraires de détracteurs du gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l'homme. Quant aux ONG indépendantes, elles répertorient plus de 100 prisonniers politiques dans un pays qui n'est pas quand même le plus étendu du monde. Nous avons aujourd'hui... A cabine portuguesa, infelizmente, continua sem imagem. Os serviços técnicos já foram informados. Le principal à European Stability Initiative qui a joué un rôle déterminant dans la découverte des pratiques de la diplomatie du caviar par le régime azerbaïdjanais. Nous poursuivrons avec une intervention de M. Arif Mamadov, ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan
auprès de l'UE, que je salue dans la salle, et du Conseil de l'Europe, qui a accepté de donner un témoignage personnel sur les méthodes utilisées par le gouvernement azerbaïdjanais pour s'immiscer dans les travaux des institutions occidentales et manipuler leurs décisions politiques. Il sera suivi par M. Mohamed Mirzali, qui dirige un blog vidéo critique du gouvernement. Il vit actuellement en France et a été violemment agressé à plusieurs reprises l'année dernière. Enfin, nous entendrons Mme Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de Reporters sans frontières, qui suit de près les cas de journalistes et blogueurs agressés et persécutés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Azerbaïdjan. Monsieur Richard Tibel, chef de la division partenariat oriental relations bilatérales au SEAE, clôturera le panel en tant que dernier intervenant. Avant de donner, est-ce que Monsieur Glucksmann est parmi nous maintenant? Oui, parfait. Très bien. Avant de donner la parole à nos invités, permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue au président de la commission INGE, mon ami Raphaël Glucksmann, qui est aujourd'hui, bien qu'à distance, mon co-président. Raphaël, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Guetta. Et merci à la commission droit, aux sous-commissions droit de co-organiser avec la commission INGE cette réunion extrêmement importante sur l'Azerbaïdjan. Importante parce que si tout au long de nos travaux, nous avons principalement croisé sur notre chemin les régimes russes et chinois quand il s'agit d'ingérence dans les processus démocratiques européens, eh bien la Russie et la Chine ne sont pas les seuls. Et il y a d'autres régimes autoritaires qui s'ingèrent dans les affaires des démocraties européennes. La manière de faire peut être différente, les objectifs peuvent être différents. Par exemple, la Russie de Vladimir Poutine cherche à déstabiliser nos démocraties en soutenant des mouvements extrémistes, par exemple, et en encourageant la remise en cause des institutions en Europe. Mais ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan. Mais quand bien même ce n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan, les processus enclenchés signifient la même chose, le mépris de notre souveraineté. Et quand un régime autoritaire achète, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, des hauts dignitaires européens. Souvenez-vous du cas de Monsieur Volonté du PPE, du Conseil de l'Europe, qui vient d'être condamné pour corruption, mais ce n'est absolument pas un cas isolé. Quand des régimes autoritaires achètent des dignitaires européens ou continuent à pourchasser leurs opposants, y compris en utilisant la violence physique, alors même que ces opposants ont obtenu le statut de réfugiés sur notre territoire, eh bien, ils font preuve d'un mépris souverain pour notre souveraineté européenne. Et il s'agit enfin de répondre à ces ingérences, de répondre à ces violences, de répondre à ces agressions et de faire respecter en réalité la dignité de nos institutions et de nos pays. Donc c'est pour ça que je trouve que cette réunion tombe à point nommé, que c'est une réunion extrêmement importante aussi parce que elle permettra de souligner le rôle clé joué par les think tanks, les journalistes d'investigation ou les opposants eux-mêmes dans la dénonciation de ces ingérences, parce que, eh bien oui, trop souvent, nos institutions publiques, nos dirigeants politiques ont fermé les yeux en fait sur ce type d'ingérence pour ne pas se mettre à mal avec un régime avec lequel ils voulaient par ailleurs des relations. Et donc c'est la société civile européenne et la société civile azerbaïdjanaise qui ont permis de mettre en lumière les agissements du régime de Bakou, et c'est aussi à travers cette réunion un moyen de leur rendre hommage, mais je ne voudrais pas leur voler plus de temps. Cher Bernard, la parole est à vous. Et à eux, surtout. Excusez-moi. Merci Raphaël. Et je vais donc donner la parole à la rapporteure permanente sur l'Azerbaïdjan de la Commission des Affaires étrangères, Madame Zovko. Madame Zovko, la parole est à vous. The floor is yours. Non, elle n'est pas là? Non, pas encore. Ah ah! Alors, nous allons donc donner la parole, s'il est là, à Monsieur Daluisen. Il est là. Parfait. Monsieur Daluisen, the floor is yours. La parole est à vous.
Good afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you very much for this invitation. I will try to speak very briefly about what is caviar diplomacy, and other speakers following me, very excellent speakers, will be able to fill in more on the current situation in Azerbaijan and the legacy of this policy, the strategy of the Azeri regime still today. As Mr. Grotsman pointed out, on the 11th of January 2021, Luca Volonté, the Italian senator, longtime Christian Democrat, was convicted to 4 years in prison for receiving a bribe of 500,000 euros from the Azeri government, from a fellow member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, to influence votes in that forum. Over a 2-year period, he received a total of over 2 million euros and distributed that freely to friends whose votes he was also seeking to influence. Mr. Volonté is today the only person, the single serious casualty of Azerbaijan's spectacularly successful caviar diplomacy. Now, what was it? And caviar diplomacy was the name that we at the European Stability Initiative gave to an extensive, centrally organized campaign by the Azeri government to influence initially particularly international election monitoring and subsequently reporting in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. It consisted of giving gifts, caviar, carpets, trips, small amounts of cash, occasionally very large amounts of cash, to MPs from countries across Europe and from all political groups. When did this strategy begin? Probably immediately on Azerbaijan's accession to the Council of Europe in 2001. Possibly even earlier. It was certainly producing results by the mid-2000s, and the complimentary remarks being passed by MPs on clearly fraudulent elections in the mid-2000s. We at the European Stability Initiative really began to notice this around 2008, 2009, when we realized the situation in Azerbaijan was clearly deteriorating, and yet international reporting, particularly in the Council of Europe and its Parliamentary Assembly, was painting an ever rosier picture of the situation in Azerbaijan. And how could this be so? And that's when we began really scratching around this. I think by 2010, the Azeri government was already very influential within the Parliamentary Assembly. It was able to influence key appointments. It had friends in the chair of the European Parliamentary, the EPP group, Luca Volonté. Jordi Xuclà, the Spanish Liberal, was chair of the Liberal group. And in 2010, it secured the appointments. E assim foram os relatores sobre o Azerbaijão, Pedro Agramonte, do Partido Popular, e também um membro do Partido Trabalhista. Nós publicámos o nosso primeiro relatório em 2012 e, nessa altura, explicámos de forma esquemática aquilo que era o grande problema em relação, nomeadamente, à discrepância entre os relatórios no terreno, os relatos no terreno e os relatórios oficiais do Conselho da Europa. E estes relatos foram ignorados, porque a influência deste grupo na Assembleia Parlamentar estava a aumentar cada vez mais. E depois chegamos a 2013, com a inclusão de, nessa altura, um grande número de membros do país direta ou indiretamente aprovaram uma resolução em relação aos prisioneiros políticos no Azerbaijão. Nessa altura, o número estava claramente e manifestamente a crescer, o que foi, aliás, denunciado por muitas ONGs nacionais, por ativistas e também por ONGs internacionais. Depois publicámos um segundo relatório em novembro de 2016 e, em grande parte, graças ao ativismo político de um pequeno grupo de membros do PC que deram seguimento às nossas preocupações. O Comitê Parlamentar lançou uma investigação em 2017
e o Sr. Agramonte, que era presidente dessa comissão, foi obrigado a demitir-se, a renunciar ao cargo. Em abril de 2019, a investigação independente publicou um relatório com as grandes conclusões. As reações, no entanto, foram moderadas, para dizer o mesmo. Apenas um número reduzido dos parlamentares foram banidos desta instituição e, portanto, alguns já tinham ainda a possibilidade de participar nos debates. Houve uma adoção dos novas regras de procedimento com nenhumas consequências para o regime do Azerbaijão no seu conjunto e muito poucas consequências para todos os deputados europeus implicados ou deputados incluídos no escândalo. Nenhuma investigação em França, em Malta, em Espanha, só uma na Bélgica, mas pouco divulgada, nem em outros países em que tinham um grande número de deputados europeus, nomeado dos... Agora, já em meados de 2020, há já uma investigação com 3 deputados, onde uma investigação foi lançada, mas com muito atraso, mas mais geralmente aí o nível no Conselho da Europa, o Azerbaijão enfrentou 0 consequências no rescaldo disso tudo. E como é que isto aconteceu? Essa é a grande questão. Penso que há 2 respostas. Por um lado, uma indiferença geral das capitais, até dos partidos políticos a nível nacional, eventos em Estrasburgo, atividades de muitos eurodeputados de menor importância quando recebem prendas em Estrasburgo. O segundo, um fator significativo, que é o cálculo geopolítico, a estratégia geopolítica de todos os conselhos, os membros do Conselho da Europa, que enverdaram por estabelecer relações com os antigos países soviéticos e, portanto, o Conselho da Europa acreditou que os seus procedimentos iria se resultar numa melhoria de desenvolvimento destes países e, portanto, houve uma crença generalizada de que o Azerbaijão também, essa narrativa chegou, que havia um establishment político que queria acreditar nessa narrativa de melhoria progressiva das condições nesses países. Ouvimos também a Rússia quando se retirou da Assembleia Parlamentar depois da anexação da Crimeia, quando a Assembleia suspendeu o seu direito de voto, e muito legitimamente, e depois foi convidado nova. E qual é, então, o legado desta atitude e deste escândalo da diplomacia de caviar? O presidente interrompe. Peço desculpa. É nosso convidado, mas, por favor, se pudesse chegar a uma conclusão. Sim, esta é a minha conclusão. Trata-se de uma instituição cronicamente enfraquecida, também afetada pelos mecanismos, nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que não são vinculativos em países onde deveriam ser, onde as situações de direitos humanos estão a agravar-se, isto está a ser tolerado. Eu penso que a conclusão real desta cimeira é que não é suficiente para as instituições europeias, parlamentares e deputados defender valores, não, tem que defender também as instituições e mecanismos que foram criados para defender esses valores. Isto não está a acontecer o suficiente. Muito obrigado por me darem este tempo de palavra. Muito obrigado. A senhora Zovko já está em linha? Ainda não? Não vai poder participar hoje. Temos muita pena. Então vou dar a palavra à senhora Mamadov. 7 minutos. Bom, eu dei algum tempo a mais a senhora Lavicenne e vou ser um pouquinho mais rígido e peço desculpa desde já. Muito obrigado, senhor Presidente, caros membros do Parlamento Europeu, membros do Secretariado. Gostaria de vos agradecer pelo convite que me foi endereçado para
falar que, diante da Comissão Especial sobre a Interferência Estrangeira nos Processos Democráticos e Subcomissão de Direitos Humanos, como sabem, eu sou diplomata do Azerbaijão, embaixador do Azerbaijão junto à União Europeia de 2000 a 2006 e também fui chefe de missão do Azerbaijão na Conselho da Europa de 2007-2012. Mas depois do escândalo de corrupção e do meu testemunho diante do organismo de investigação independente, em 2018, tornei-me mais conhecido como denunciante no Conselho da Europa. Este filme, Caviar Connection, que foi feito por Benoit Bringer, foi divulgado por Arte e ganhou 3 prémios, incluindo em festivais de documentários internacionais como o Palm Spring Festival. Este filme relata como funcionava esta diplomacia de caviar, também foi divulgado pelas televisões sueca e norueguesa. O que nós conhecemos hoje como diplomacia de caviar tornou-se sinónimo de corrupção de deputados e políticos europeus. O relatório diz que o objetivo era minimizar a situação de direitos humanos no Azerbaijão, mas, na verdade, tinha objetivos muito mais latos de interferência e infiltração nas estruturas das instituições democráticas ocidentais. Em 2001, o Azerbaijão aderiu ao Conselho da Europa e a oposição e a sociedade civil acreditaram que o Azerbaijão ia finalmente melhorar a sua situação. Mas o que aconteceu é que o Conselho da Europa acolheu, digamos assim, a corrupção no Azerbaijão e as suas ações. E lamentamos muito. Não houve muitas consequências. Aliás, como disse o orador que me antecedeu, houve investigações, como também disse, Luka Valonka foi condenado, mas alguns deputados perderam os seus cargos. Mas, claro, com os bolsos cheios de dinheiro, com as suas contas bem recheadas, e não houve consequências sérias. Eu estive no julgamento do Sr. Luka Valonka no Tribunal de Milão, e metade da sala do julgamento estava cheio dos defensores do Sr. de Caballo, que eu disse, quem são estas pessoas? Eles disseram, são advogados de Luka Valonka, mas nós sabemos que são contratados pelo governo do Azerbaijão. Podem imaginar isto? Mas esta é a realidade. Esta foi a interferência mais escandalosa, provavelmente, numa instituição pan-europeia como é o Conselho da Europa. Até hoje, o Conselho da Europa ainda não recuperou, é aquilo que podemos constatar. As mesmas pessoas estão a entrar no mesmo edifício, temos os mesmos chefes de delegação do Azerbaijão, a maioria dos membros da delegação são os mesmos, a delegação russa e por aí fora. Recentemente, como saiu no Reino Unido, a Agência Nacional para o Crime descobriu que o Sr. Ferziev, que é deputado do Parlamento do Azerbaijão e co-presidente também da Comitê de Cooperação UE-Azerbaijão, fez entrar milhares de libras ilícitas, portanto, dinheiro ilícito no Reino Unido. Ele é o co-presidente, portanto, da Assembleia de Cooperação Parlamentar UE-Azerbaijão. E com vários... o tribunal disse que ele e a sua família tinham 5 milhões 6.300 libras em várias contas bancárias que vinham de ações criminosas. E porquê que, para mim, isto foi um escândalo? Porque quando eu estava a representar o regime do Azerbaijão no Conselho da Europa, todas as portas estavam abertas. Eu era recebido com um tapete vermelho, toda a gente me saudava, senhor embaixador, como está? Mas depois de eu começar a falar sobre corrupção, quando eu comecei a falar sobre estes esquemas de branqueamento de capitais, eu tornei-me quase persona não grata. Ninguém queria falar comigo. Eu estava a encontrar-me com pessoas que antes estavam muito contentes por vermos e até me evitavam nos corredores.
Muito bem, quando são pessoas do Azerbaijão, é compreensível, mas quando eram pessoas do secretariado do Conselho da Europa, que me conheciam há 5 ou 6 anos, eu era presidente de um dos comissões do Conselho da Europa. Eu estava a presidir reuniões importantes e fiquei surpreendido porque é que uma instituição democrática pan-europeia está tão zangada que eu começo a falar sobre estas coisas. E agradeço à Iniciativa Europeia para a Estabilidade, para este relatório de 2012. Provavelmente sem este relatório, esta história nem sequer se teria sabido. Vimos estes exemplos, não só de Luca Ballonte, mas também o grande escândalo em Malta, Daphne Galizia, que foi assassinada. E os assassinos, aparentemente, têm ligações com a empresa petrolífera estatal do Azerbaijão. E as investigações sobre o assassinato de Daphne Galizia ainda estão em curso. Mas pensa-se, ou acredita-se que o seu assassinato também tenha sido premeditado e organizado por alguns membros do regime de Azerbaijão, porque ela denunciou o escândalo do Pilavas Bank quando houve milhões de euros de dinheiro que foram depositados nos bancos malteses. Malta estava a comprar gás de Socar por um preço mais elevado do que qualquer outro fornecedor e houve um grande escândalo envolvendo membros da família de Joseph Muscat, membros do seu gabinete, ministros e por aí fora. Hoje em dia o que é que mudou? Nada, não mudou nada. Infelizmente, a Comissão Europeia, o Serviço de Ação Externa da União Europeia, a delegação do Azerbaijão fecham os olhos àquilo que está a acontecer no Azerbaijão, castigando os membros da... Ou seja, aliás, agressões físicas aos membros da oposição, tortura de membros da oposição. Este dinheiro sujo estava a desempenhar um papel em muitas outras operações no Azerbaijão. Vimos recentemente a visita do comissário ao Azerbaijão e ficamos muito contentes que representantes da UE venham ao Azerbaijão. Nós queremos manter as relações com a União Europeia, mas infelizmente a comissária garantiu que haveria investimento feito no Azerbaijão, mas ao mesmo tempo os escândalos do Landromat revelou que havia 3 mil milhões de dinheiro sujo vindo de branqueamento da Europa. E agora a União Europeia vai dar mais 2 mil milhões para que seja branqueado novamente e que venha para encher os bolsos de alguns representantes da União Europeia. E últimas palavras. O que vemos também é que estes regimes corruptos cooperam entre si, utilizam os mesmos esquemas, os mesmos bancos, como a Rússia, a Azerbaijão, Cazaquistão, outros países. Portanto, utilizam as mesmas empresas offshore, as mesmas contas bancárias. Muitas vezes até fazem transferências de dinheiro entre eles. Como um perito da Rússia que transferiu 7 mil milhões de euros para o primeiro-ministro adjunto, que era responsável pela aquisição de armas no Azerbaijão. O que vemos é que as ditaduras também estão a criar uma espécie de bloco, trabalhando em conjunto, através dos mesmos esquemas, de forma agressiva. Infelizmente, vemos que a União Europeia está a recuar de alguma forma. Ou seja, a recuar perante esta forma agressiva de lobbying, de distribuição de luvas. E, infelizmente, a situação não está a mudar para melhor. Nada mudou, na verdade. E penso que esta Comissão Especial sobre a Interferência Estrangeira é muito importante. E também é importante a investigação independente que está a ocorrer no Conselho da Europa. E, portanto, sem limpar as instituições democráticas desta infiltração estrangeira, não se trata apenas de branqueamento de capitais ou de corrupção. Trata-se de prejudicar as instituições democráticas europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Mammadov, por este testemunho bastante desolador. E agradeço-lhe também pela sua coragem. Agora quero dar a palavra ao Sr. Mezzali. Sr. Mirzali. Não está connosco? Sim. Sim. Sr. Mirzali. Vai falar em turco. É verdade? Sim. Faça favor. Öncelikle ben Azerbaycan üzerine konuşmaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos por me convidarem a falar aqui. Senhoras e senhores, o regime do Azerbaijão está a tornar-se mais cruel e mais agressivo. Antes, Aliyev era agressivo dentro do seu país, mas agora está a visar até os seus opositores que estão noutras regiões do mundo. Eu sou dissidente, eu chamo Mohammad Mirzali. O regime do Azerbaijão está a tomar-me como alvo, apesar de eu já não viver no Azerbaijão. Estão a chantagear a minha irmã com imagens obscenas dela. A minha irmã e a sua filha estão a ver na Geórgia, país vizinho do Azerbaijão, mas infelizmente a Geórgia não é um país seguro para os refugiados do Azerbaijão. Geórgia é perigoso mesmo para os cidadãos do meu país. Houve um funcionário azerbaijão que se refugiou na Geórgia e depois foi raptado. Gostaria de vos pedir para para me ajudarem a trazer a minha irmã e a sua filha para a França, onde estou a viver. Elas estão realmente a enfrentar grandes dificuldades. Outro dissidente do Azerbaijão que foi chantageado, também com vídeos obscenos, foi-lhe exigido que fechasse os seus canais de comunicação, os seus perfis. Estou a ouvir que a União Europeia vai dar 2 mil milhões de euros ao Azerbaijão para investimentos, mas pensem onde é que o governo vai gastar este dinheiro e beneficiar os cidadãos do Azerbaijão. Metade deste dinheiro, pelo menos, vai para os bolsos dos membros do regime do Azerbaijão. E, portanto, como é que isto vai ser controlado? Como é que a utilização destes fundos vai ser controlado? O regime do Azerbaijão conseguiu 160 milhões de euros de receitas, de venda de gás e de petróleo, e o governo está a usar este dinheiro como bem entendo. Os opositores do regime estão na prisão, estão a ser torturados, há uma cultura de impunidade no Azerbaijão. A Constituição azeri entra em conflito com os valores europeus. E as alterações recentes à lei sobre a liberdade de imprensa também é incompatível com os valores europeus. Mil bloggers azeris foram perseguidos pelo regime através de um software israelita, muito recentemente. Infelizmente, esta repressão dos dissidentes azeris está a ser debatida a nível do Conselho da Europa, mas não há resultados concretos que daí decorrem. Talvez tenham sabido do assassinato de Afnem Mazaghi, que também está ligado a algumas empresas azeris que têm sangue nas mãos. Crimes que foram cometidos com o pretexto de proteger o povo azeri. Por favor, não fechem os olhos diante destas atrocidades. Estamos a ser perseguidos e visados pelo regime da Azeri porque estamos a dar voz às reivindicações do povo. Não temos grande poder. Eu entrego pizzas de dia e sou blogger de noite, mas eu já não posso ser a voz dos dissidentes. Não recebemos qualquer apoio financeiro por parte das instituições europeias. Ninguém nos pode oferecer segurança em relação à nossa vida. Antes éramos
milhares de dissidentes que eram videobloggers, mas agora somos 5 ou 6. Por favor, não deem 2 mil milhões de ajuda e investimento ao Azerbaijão. O Serviço de Ação Externa da União Europeia prevê assistir financeiramente de forma significativa grupos da sociedade civil. Por favor, Azerbaijão. E é importante apoiar a sociedade civil em vez de apoiar o regime do Azerbaijão. A sociedade civil no meu país tem receio que os termos do acordo entre o Azerbaijão e a União Europeia se focalize apenas no gás e no petróleo. Gostaríamos que a União Europeia se concentrasse não só no gás, no petróleo, mas também na liberdade de expressão e nos direitos fundamentais no Azerbaijão. Recentemente, algumas vozes dissidentes no Azerbaijão foram condenadas à prisão por crime de liberdade de expressão. Eu fico para responder a vossas perguntas. Merci, Monsieur Mirzeli, por ce... Muito obrigado pelo quadro bastante preocupante da situação que acaba de nos dar na situação do seu país. Gostaria agora de dar a palavra à senhora Cavalier, da delegação África, aliás, Europa Oriental e Central de Repórteres Sem Fronteiras. Como sabem, o Azerbaijão está no lugar 77 em 180 países na classificação quanto à liberdade dos médias no mundo. Classificação de Repórteres Sem Fronteiras, a maioria dos jornalistas correm riscos, inclusive de detenção, logo tortura, submetidos a ameaças, chantagem, violência. E há uma impunidade para os crimes que são cometidos contra os jornalistas, nomeadamente Zenov, que levou com 7 balas há 16 anos relativamente aos inquéritos muito aprofundados sobre corrupção. E o poder também tenta impor o seu controle sobre a esfera da informação, aliás, como se vê pelas alterações que foram aprovadas 31 de dezembro, relativamente à lei de imprensa. Além destes riscos, a maioria dos jornalistas independentes tiveram de sair do país, nomeadamente nos últimos 10 anos, e a maioria arranjaram refúgio em países europeus. Infelizmente, o presidente autoritário Ilham Aliyev consegue exportar a sua força em relação à liberdade de imprensa para além das fronteiras do Azerbaijão. O ataque de Mohamed Mirzani em plena luz do dia em Nantes mostra o grau de perseguição. Houve uma tentativa de morte depois de uma tentativa por baleamento há uns meses antes disse, e ameaças que recebia no telefone, o que continua. E se ele foi alvo de um assalto incrível, Mohamed não é o único alvo. As agressões muitas vezes até parecem ser coordenadas. A 29 de janeiro de 2020, por exemplo, outro videoblogger, Kamil Mamadov, na Alemanha desta vez, foi batido por vários desconhecidos que o aspergiram de gás lacrimogéneo. Jornalista Asbin Zesmo, que viu os pneus do carro serem também furados, e em França, Gamani Taïd ficou sem telemóvel que lhe foi roubado antes de serem pirateadas as suas contas nas redes sociais. Isto para dizer que a maioria dos jornalistas e bloggers que criticam o poder recebem ameaças para o escalar.
Existem outros métodos, quando estes não funcionam, o de denegrir na comunicação social pública, onde esses jornalistas e ativistas são indicados como sendo traidores, são tiradas fotografias dos seus telemóveis, portanto, uma vigilância ilegal dos serviços de informação do Estado. Civil Gonov também foi vítima de chantagem com uma arma que é sobretudo utilizada contra as mulheres jornalistas ou próximas de jornalistas para tentar criar uma má reputação junto da família. E a ideia era que ela apresentasse desculpas ao presidente e a deixasse de ter a sua linha de comunicação. Houve outros que foram condenados por tráfico de drogas no âmbito de um processo que foi montado. Não é uma exceção, aliás. O colega turco, Azel Artur, que vive nos Países Baixos, sofreu o mesmo tipo de pressões, ou ainda outro que tem outra cadeia em Berlim. A polícia não tem rodeios e faz detenção de membros familiares mais idosos ou até doentes, pedindo para exercer uma ação. Existem também outros meios de limitar o trabalho dos jornalistas, limitando também os seus recursos quando se trata de um inquérito que levam a cabo ou tentam também inscrevê-los na lista vermelha da Interpol. Aliás, na Europa, as autoridades azeris até pedem a extradição. Afgan Mortari, por exemplo, foi raptado na Geórgia, levado de força para o Azerbaijão, onde ficou atrás das grades anos a fio antes de ser expulso para a Alemanha. Estes ataques regulares que têm por objetivo intimidar os jornalistas independentes e qualquer outra voz crítica é algo que contraria as obrigações internacionais do Azerbaijão. As autoridades europeias deveriam deixar de ter uma cultura de impunidade do seu território e apoiar mais a comunicação social nos seus países respectivos. O Presidente, muito obrigado, Sra. Cavalieri. Gostaria de passar agora a palavra ao Sr. Richard Tibels, chefe da divisão EURCA, ou seja, Parceria Oriental, Relações Bilateral, no Serviço Europeu de Ação Externa. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para falar nesta reunião e tendo em conta as declarações extremamente pungentes dos oradores anteriores. É óbvio que a questão da liberdade de expressão e de imprensa é uma questão que está no cerne das nossas relações com o Azerbaijão. E quando falamos em julho do passado ano e no diálogo regular com o Azerbaijão, nomeadamente no âmbito da Comissão Justiça, Liberdade e Democracia, onde levantámos muitas das questões que preocupam e que são, aliás, alvo da nossa reunião hoje. O representante especial dos direitos humanos apoia essa reunião e está envolvido nas nossas reuniões no que diz respeito à questão dos direitos humanos em relação ao Azerbaijão. A situação é preocupante, de facto, não vimos qualquer evolução nos últimos anos, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de expressão, a comunicação social, direito de associação, direitos humanos e os defensores dos direitos humanos continuam a sofrer graves limitações, como acabamos de ouvir dos testemunhos anteriores. As regras dos direitos fundamentais, direitos humanos, fazem com que procuraremos continuar a procurar ter disposições claras para o cumprimento do acordo. Continuamos a apoiar a sociedade civil e isso é essencial, tanto mais que as restrições
impostas pelas autoridades azérias no que diz respeito ao registro dos subsídios europeus, impõe também limitações quanto à forma como podemos apoiar a sociedade civil. Apenas gostaria de referir alguns aspectos da preocupação, liberdade de associação, funcionamento da sociedade civil. Vemos situações muito preocupantes no que diz respeito, nomeadamente, a um comício que foi organizado para protestar contra as condições de detenção de Asle Usamov e também as condições que levaram à sua detenção devem ser investigações, detenções administrativas que também são utilizadas para exercer pressão sobre defensores dos direitos humanos e jornalistas. O registro das ONGs continua inalterado e é um quadro bastante dúbio relativamente ao funcionamento da sociedade civil, o que levou também à redução do número de ONGs que não conseguem registar-se. A liberdade de expressão, a comunicação social é uma das áreas de preocupação maior. Nomeadamente a segurança dos jornalistas, já é uma preocupação desde há muito tempo para a União Europeia e isso abrange a comunicação social no seu conjunto, nomeadamente o abuso de legislação penal é de facto muito preocupante, como vários oradores que me antecederam hoje o referiram e reduz muito as atividades. Nós também nos temos preocupado com a implementação da nova lei de comunicação social ou de imprensa que foi aprovada em mínima consulta pelo Parlamento, e isso a 30 de dezembro transato, e continuamos a acompanhar a situação para que as normas dos direitos humanos relativamente à liberdade de expressão sejam cumpridos, inclusive no que diz respeito à liberdade da comunicação de imprensa, à comunicação social ou da imprensa. Neste âmbito, nós continuaremos a monitorizar a situação para ver como é que esta situação evolui. Outra questão transversal de grande preocupação é a associação dos juristas ou advogados independentes que representam e apoiam a sociedade civil, que são sistematicamente suspensos da ordem e continuamos a salientar a necessidade de serem aplicadas regras transparentes no que diz respeito à adesão de novos advogados à ordem. Outros aspectos já foram aqui referidos, mas nomeadamente a classificação na classificação do índice de transparência. O Azerbaijão passou no lugar 136 para 139 no que diz respeito à percepção. Índice de percepção da transparência. Nós instamos o Azerbaijão para tomar medidas de cariz legislativo, entre outros, e aborda a questão da corrupção, nomeadamente os níveis mais profundos, e continuamos a destacar a necessidade das recomendações serem aplicadas. Medidas já têm sido tomadas no que diz respeito à monitorização, o estabelecimento de trabalho de coordenação e tudo isto no que diz respeito às queixas relativamente à corrupção e também a implementação de um sistema eletrónico de declaração dos ativos, ou seja, continuaremos a estar atentos a estas medidas à medida que forem aplicadas. Muito obrigado pelo seu testemunho. Se pudesse ficar ainda em linha uns segundos, Sr. Tibels, eu queria fazer duas perguntas. Conclua do seu depoimento que não pensa que
os 4 oradores que o antecederam estavam a exagerar nas suas palavras nem na sua descrição da situação. Não me engano, pois não? Não estamos a ouvir o Sr. Tibels? Não gostaria de comentar especificamente. Aquilo que posso dizer é que as questões levantadas pelos oradores anteriores estão no nosso radar e trabalhamos a nível bilateral com o Azerbaijão relativamente a questões deste teor. O Presidente, segunda pergunta, que será ainda mais breve e direta. Com que meios de pressão a União Europeia pode agir? Quais são os meios de pressão ao dispor da União Europeia? Penso que temos o poder da persuasão em primeiro lugar. O Azerbaijão quer ser um parceiro fundamental da União Europeia, portanto, no nosso diálogo com as autoridades azeris, nós trabalhamos numa ótica de parceria oriental. Tivemos uma reunião com os líderes da parceria oriental em dezembro e salientamos os valores fundamentais de direitos humanos, democracia, Estado de Direito. E isso irá reger a abordagem da União Europeia em relação a esse e outros países. Na parceria oriental, há o princípio de mais para mais, ou seja, aprofundar as relações com aqueles que reformarem profundamente com base nos princípios basilares de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. E isso é uma das medidas que também rege a nossa assistência financeira a esses países. Muito obrigado. Je m'en voudrais de vous embarquer. O Presidente, não quero ser embaraçoso. Terceira pergunta, se me permite, mas será que no Serviço Europeu de Ação Externa se encara a possibilidade de deixar de considerar o Azerbaijão como membro dessa parceria oriental? Sr. Tibels? Julgo que as chefes de Estado que em dezembro que entenderam que a parceria oriental correspondia a um grupo de países, mas é necessário deixar claro que a União Europeia irá seguir uma abordagem de diferenciação em relação este grupo, tendo em conta a nossa consideração de um vasto leque de considerações, desde logo a direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Portanto, o Azerbaijão faz parte da parceria oriental. Agora temos de ver como é que conduziremos as nossas relações com estes países. Muito obrigado, Sr. Tibels. Não me leva mal por estas 3 perguntas adicionais. Muito obrigado, disse o Presidente. Pois bem, agora passarei a palavra aos deputados que se inscreveram para ou em nome dos vários grupos. Desde logo, Kim Poulos, do PP. Il est en ligne. Resta saber se está em linha. Não parece ser o caso. Nem vai estar em linha, pergunta ao Presidente, ou não sabemos. Nesse caso, se o nosso colega não está, talvez a nossa colega Isabel Santos, do SID, esteja connosco. Fantástico. Bom dia, Isabel. Em palavra. Merci, Monsieur le Président. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que tenho aqui um pequeno problema. A câmara
Não a estamos a ver, efetivamente. See, So, Ms. Santos, if you go to the... Em cima, à esquerda, se premir na câmara. Okay, in that case... É o que estou a fazer, mas não está a funcionar. Ok. Talvez tenha a ver com a sua ligação. Isabel, se não se importar, diz o Presidente, talvez deixe que me dê a palavra a Nathalie Loiseau e logo a seguir, quando conseguirmos refrescar a comunicação, como se diz, voltamos assim. Nathalie Loiseau, nesse caso, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado também por terem organizado esta sessão sobre o Azerbaijão. Os depoimentos que aqui ouvimos mostram quão importante temos de medir corretamente aquilo que acontece nesse país e nos nossos países também, no que diz respeito ao Azerbaijão. Há algum tempo tinha eu proposto uma resolução de urgência sobre o Azerbaijão. O Parlamento Europeu ainda não se tinha debruçado tão profundamente sobre o assunto. Aquilo que aqui ouvimos esta tarde mostra que há aqui um problema. E muito obrigada aos Repórteres Sem Fronteiras por terem lançado o alerta relativamente ao testemunho de Mahamat Mirzali. O seu testemunho é impressionante, é incrível que uma pessoa como ele esteja a ser perseguida no país de acolhimento pelo país de onde fugiu. Nós sabemos também que outras pessoas se deparam com este género de ameaças e até ataques no território dos nossos países. Os lobos cinzentos que agem em vários países da União Europeia, nomeadamente contra comunidades arménias. Sr. Mammadov, o senhor levantou uma questão muito pertinente relativamente às viagens do Sr. Varela e os anúncios que vai fazendo aqui e ali relativamente aos países da parceria oriental. É o trabalho dele e, portanto, aqui não vou fazer críticas, mas gostaríamos muito de saber muito mais relativamente àquilo que ele diz e que tipo de diálogo mantém quando viaja. Quando voltou da Ucrânia, fiquei espantada que ele tenha tido um frente a frente, à porta fechada, com o presidente ucraniano. Penso que precisaríamos de ouvir o Sr. Varela para que nos diga claramente que tipo de diálogo desenvolve nesses países, sobretudo perante estas preocupações. Recentemente, no âmbito da subcomissão a Segurança e Defesa, nós temos um diálogo de segurança, assim chamado, com o Azerbaijão e, nomeadamente, no que diz respeito à cibersegurança. Ora, tendo em conta aquilo que eu ouvi esta tarde, fico perplexa relativamente à pertinência deste diálogo. Não vou tão longe como o Bernard Guetta e não pergunto sobre se vamos manter o Azerbaijão na parceria oriental, mas pergunto se somos sérios na defesa dos nossos valores. Este Parlamento Europeu precisa de saber muito mais sobre a natureza exata do nosso diálogo com o regime do Azerbaijão. O Sr. Tibels, não sei se ainda está aqui conosco, se for o caso, dar-lhe a palavra. Está? Sr. Tibels? Si vous souhaitiez... Caso queira reagir à intervenção da Sra. Loiseau. Madame Loiseau, d'ailleurs, qui ne devrait pas confondre... Sra. Loiseau, que não deveria confundir perguntas e afirmações, diz o Presidente. Sr. Tibels, não parece estar. Sr. Tibels, se quiser premir o botão. Isto é uma informação técnica para ver se o Sr. Tibels se consegue ligar. Bom, se não é o caso, parece que a deputada Isabel Santos já está em linha, talvez a possamos ouvir e depois voltamos a ligar ao Sr. Tibels se ele concordar. Isabel Santos, a palavra é sua. I don't know. I think that the problem with my camera... Parece que o problema com a minha câmara persiste. No.
Isabel, so you will speak English and Vou falar em inglês, seja como for. Lamentamos, sem imagem não podemos interpretar. Especially Mr. Mamadov, that I don't saw for a long time, this COVID time period. And I would like to say some very brief things. First of all, the situation in Azerbaijan is not new. It's something that is occurring for a long time. We are talking about a kleptocratic and very corrupt and familiar-based political system that creates many problems along of the years with repression of oppositionists, journalists, and I remember very well the case that was already mentioned of Mrs. Ismailova, Khadija Ismailova. I remember very well many young oppositioners and activists, human rights activists and journalists as Emin Husseinov, Rasul Zafarov, and many others as Anar Mamadov. So I could do a very long list. Someone is trying to call me from the services? Please stop because I'm talking. It's not feasible. So I could be talking about a very long list of people that was persecuted during these long times, and the problem is that of course Azerbaijan is passing by the rainbow. Is like if we were not so attent of what is occurring as we are attent with what it is happening in Russia with Russia and China, but we have problems in other places as we are seeing in Azerbaijan, in Kazakhstan, and in many other countries, and we are seeing a link between these corrupt and dictator powers as Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey, and don't forget the relation with Turkey, and what it is happening in Russia, Kazakhstan, Belarus, etc. So the problem is that very corrupt powers are corrupting European powers and are persecuting people that is fighting for freedom, and we are not doing what we needed to do. And in order to do what we need to do, I would like to ask to have the EU delegation in Azerbaijan coming to next meeting and giving to us an overview about what they are doing in the country and what is their dialogue with the country. What is the dialogue of EU delegation with Azerbaijan authorities? What they are doing in the country? Who they are supporting? The civil society? What kind of civil society? Those that are associations, NGOs that are supported by the regime, or those that are independent and are asking for freedom of expression, of freedom of assembly. I would like to know this. The other thing that I would Isabel, excuse me, but could you come to the conclusion now? Yes, I will conclude in 2 minutes. The other thing that I would like to 2 seconds, please, not 2 minutes. Is 2 seconds, of course. It's what is this dialogue between Mr. Varhel and Mr. Aliyev, and the very interesting between comma
this interesting visit of Commissioner Kadri Simpson a few days ago to Azerbaijan and the dialogue that she had with Mr. Aliyev. I would like to know what commissioners and officials from you are doing in these dialogues and what style of dialogues they are having with the Azerbaijan authorities. Your point. I'm sorry. So, Monsieur Tibels est en ligne maintenant? De nouveau? O Sr. Tibels já está conectado? Continua conectado, muito bem. Pretende reagir à intervenção que ouvimos há pouco? Não foi bem uma intervenção, foi mais uma interpelação da Sra. Loiseau. Eu tomei boa nota, Sr. Presidente, e assim que me for possível, comunicar-lhe a resposta. Mas tomei boa nota, com certeza. Vejo que o Sr. Mamedov pede a palavra. Sem microfone, infelizmente. Seja conciso. No seguimento daquilo que acaba de dizer a Sra. Isabel Santos quanto à delegação da União Europeia, a delegação da União Europeia no Azerbaijão praticamente não existe. Não se reúne com a oposição, não faz declarações sobre as detenções, sobre os espancamentos. O governo britânico fala, o Departamento de Estado norte-americano fala e a União Europeia não. É inexistente. E no Dia da Europa, a oposição não foi convidada, enquanto foi convidado um representante do governo. A visita dos comissários que acaba de referir a Sra. Santos. Li um Twitter, falaram num encontro produtivo com ONGs. Ora, eram ONGs pagas e apoiadas pelo governo. E não se reuniram com ninguém, nenhuma figura da oposição, com nenhum representante dos jornalistas ou da sociedade civil. Isto é inaceitável, é devastador. Senhora Hautala, muito obrigada. Eu ainda vou ser mais concisa do que a colega Isabel Santos. Toda a diplomacia parlamentar. Eu fui co-presidente da Assembleia Parlamentar, fui a Baku e tivemos um conflito com Aliyev, porque Aliyev não aceitou a resolução adotada pelo Parlamento Europeu a 10 de setembro de 2015, exigindo a libertação de muitos presos políticos, e não viu com bons olhos muitas questões levantadas por nós quanto à situação relativa aos direitos humanos. Nós estivemos no Palácio, ele durante uma hora falou-nos, foi um monólogo, comentando ao pormenor a resolução do Parlamento Europeu, como se estivesse a fazer uma alocução na televisão. Depois a situação não melhorou. Deixaram a Assembleia Parlamentar Euronest, mas, passado algum tempo, decidiram voltar. O que é que isto significa? Significa que o Parlamento Europeu, para além de poder comentar a situação humanitária lamentável, pode também ater-se ao compromisso assumido a 4 de julho de 2018. Nós dissemos que não iríamos ratificar uma nova parceria, acordo de parceria, se a situação não melhorasse em termos de direitos humanos. E os nossos diplomatas todos o dizem. A situação não só não melhorou, como piorou. E nós devemos ater-nos àquilo que são os nossos compromissos, às nossas disposições. Primeiro comentário. Segundo comentário. Se o Sr. Tibels não temos poder de dissuasão. Não temos, mas temos sim um poder de ratificação ou de não ratificação. Devemos ter isso presente. Eu não estou assim tão chocado. O Sr. Yevgeny Feishev, o co-presidente da delegação do Parlamento Europeu junto do Azerbaijão, como o Sr. Mammadov acabou de dizer, está agora na agência a 31 de janeiro de 2022,
a Agência Britânica de Investigação de Criminalidade apurou que estava a enviar dinheiro, 5,6 milhões de euros, para empresas fictícias a partir de contas bancárias na Estónia, e não só. Era apenas um esquema de branqueamento de capitais. Colegas, eu acho que agora já ficamos com uma ideia de como funciona a lavandaria no Azerbaijão, no que toca aos branqueamentos de capitais. Lamento não estar aqui nenhum colega PPE, nem sequer o relator permanente, porque a maior parte dos políticos cujo nome veio ao de cima e que estão associados com estes branqueamentos provém da esfera PPE. Em 2016 houve um referendo constitucional que consolidou o poder da família Aliyev, fazendo inclusive da sua esposa a primeira vice-presidente. Isto não foi um referendo constitucional, obviamente, foi um referendo de farsa. E o que é que aconteceu? Praticamente logo após a nossa viagem, depois de termos saído do país, o PPE foi ao país e fez uma observação do referendo inconstitucional. Portanto, estamos chamados aqui a ver as nossas regras éticas. Não se esqueça que não há ninguém do PPE. Lamento, mas eles foram convidados a participar. Não é embaraçoso, não é confrangedor. Nós temos os nomes, Sr. Presidente, e o Sr. Mammadov pode certamente expor a afiliação partidária. Lamento que não haja ninguém do PPE. E é importante que tenhamos umas ideias claras quanto às nossas regras éticas, se não quisermos que a corrupção ganhe terreno no Parlamento Europeu. Senhora Gregorova, do Grupo ID, é a última interveniente. Muito obrigada. Eu não sou da ID, sou dos Verdes. Muito obrigada pela audição. Eu gostaria de falar do novo projeto de lei sobre os média, que, na minha opinião, só vai destruir os média. Fala-se no combate ao assédio de que são vítimas os jornalistas, mas é o contrário que está a acontecer. Dada a natureza da nossa reunião, peço se alguém está em condições de dizer, de explicitar aquilo que porventura pode ser feito se quisermos mitigar as consequências que isto tem sobre o jornalismo independente. E, em segundo lugar, talvez seja ainda mais candente, falou-se muito no assédio de que são objeto os dissidentes azeris na União Europeia. Nós devíamos estar em condições, na União Europeia, de proteger as pessoas que cá estão. Porque é que nós não fazemos o que deve ser feito? Muito obrigada desde já pelas respostas que me quererão dar. Muito obrigado. Peço desculpa, mais uma vez, pelo erro que cometi acerca do seu partido. Mais uma vez, dou a palavra ao Sr. Mesali, mas muito rapidamente, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar mais uma vez a palavra. O Parlamento Europeu não deve certamente cortar relações com o Azerbaijão. Deve sim procurar melhorar o diálogo. Lembrar-se-ão que o Parlamento Europeu já expôs claramente ao governo azeri que esperava que libertasse presos. E o governo azeri, de facto, desde então,
depois da pressão exercida pelo Parlamento Europeu, já procedeu à libertação de certas pessoas. Muitas pessoas hoje já não podem falar. Muitos já não podem erguer a voz. Já querem cortar a língua, querem me decapitar. Já apareceram inclusivamente imagens da minha cara, da minha cabeça, com um corte de todo o tamanho. Parole a Raphaël. O presidente Raphael Glucksmann tem a palavra. 2 minutos de máximo para concluir. Muito obrigado. Não preciso de tanto, Sr. Presidente. Apenas quero agradecer aos nossos convidados. Agradeço ao ISAFAI e RSF, mas aos Srs. Mirzali e Mamedov em particular, cuja coragem é admirável. Permitam-me dizer algo com alguma solenidade. É urgente que se faça respeitar a nossa soberania. Devemos enviar uma mensagem em alto e bom som aos regimes autoritários que continuam a perseguir os opositores e os dissidentes no território da União Europeia. E esta mensagem ainda não foi bem enviada. Quando vemos que o regime russo pode mandar matar em Berlim Ahmad Mirzali, aqui presente, pode ser desta maneira ameaçado ou agredido em França. Quando vemos aquilo que a China também faz através da sua embaixada em relação aos uigures que estão na Europa. A verdade é que os Estados-membros hoje não estão em condições de erguer a voz, de respeitar, de fazer respeitar a soberania. Não se trata de fazer respeitar, mandar respeitar os direitos humanos no Azerbaijão. Trata-se de salvaguardar a soberania europeia na Europa. E isso deve ser feito com mais firmeza, com mais dureza. Não podemos tolerar que refugiados políticos que estão nos nossos territórios continuem a ser alvo de ameaças e de assédio por parte destes regimes os quais tentam fugir. Muito obrigado. Compete-me agora concluir agradecendo a todos os nossos convidados os depoimentos, os testemunhos. Saúdo a coragem de que dão mostras ao estarem aqui falando em seu nome e em nome do Azerbaijão. Heidi Hautala tem razão em lembrar que temos pelo menos um poder. O poder de ratificar ou de não ratificar. Muito obrigado pela vossa atenção. On se retrouve donc pour la deuxième partie de notre réunion à 16h45, c'est-à-dire que... A segunda parte da nossa reunião começa às 16h45, daqui a 20 minutos, sensivelmente. Muito obrigado.